Atualmente, existem quase meio bilhão de pessoas convivendo com diabetes do tipo 2. E espera-se um aumento de pelo menos 50% na próxima geração. Existe um arsenal de trabalhos e conteúdos na internet sobre as melhores dietas para o diabetes. Mas em relação a não comer nada, será que existe alguma coisa? Há mais de um século, dizia-se que o jejum trazia a cura do diabetes, interrompendo rapidamente o seu desenvolvimento e levando ao desaparecimento por completo de todas as suas manifestações em vários dias ou até mesmo semanas. Mas mesmo assim, é garantido que a fome levará ao desaparecimento por completo de você, se o jejum for mantido por muito tempo também. Então, qual é o sentido de jejuar se o diabetes vai voltar com toda a força assim que você voltar a comer a mesma dieta que causou a doença antes? Será que pode ser útil iniciar uma dieta mais saudável? Vamos ver então o que a ciência pode nos dizer a respeito? Há muito tempo, o diabetes do tipo 2 é reconhecido como uma doença do excesso, uma doença dos ricos e sedentários, do qual se refere a qualquer pessoa que não pratica atividade física todos os dias e ganhe o suficiente para comer mais do que ele precisa. Então, o diabetes pode ser evitado, mas talvez também seja tratável. Se estamos morrendo de comer demais, talvez possamos ser salvos por comer de menos. De forma surpreendente, isso já foi sugerido há cerca de 2000 anos atrás em um texto ayurvédico, onde as pessoas diabéticas eram encorajadas a viver como um santo, a caminhar cerca de 1.200 a 1.400 quilômetros, a cavar em um lago e a viver apenas de esterco e urina de vaca. Complexo, não? Isso denota também a dieta Rollo para o diabetes, que foi proposta por John Rollo no final do século XVIII, que era composta basicamente de carne podre e carne estragada. Isso foi além das drogas também parecidas como a Ipeca, que ele usava para induzir vômito e enjoo nos pacientes. Mas qualquer coisa que produza uma doença tem um efeito temporário no alívio do diabetes, apenas por diminuir o consumo de comida de forma temporária, né? E o seu plano de dieta com sangue coagulado no almoço e carne estragada no jantar certamente produziria esse tipo de efeito. A história também traz um relato semelhante que foi observado em diabéticos durante o cerco em Paris, na Guerra Franco-Prussiana, que cunhou o ditado comer o mínimo possível. E esse ditado ele foi formalizado no tratamento da fome por Frederick Madison Allen, que foi considerado o maior avanço médico do tratamento do diabetes antes da descoberta da insulina. Antes da insulina, houve a Era Allen, onde ele observou relatos clínicos na literatura de até mesmo diabetes grave que se curava com pacientes associados a doenças debilitantes, como por exemplo tuberculose. E então ele resolveu colocar isso à prova. E ele descobriu que mesmo dos tipos mais graves de diabetes, ele conseguia acabar com o açúcar na urina dos pacientes em 10 dias. Claro que essa foi a parte fácil. O difícil mesmo é manter isso quando o paciente volta a comer normalmente. E aí ele se apega a basicamente dois princípios: manter os pacientes abaixo do peso e restringir a quantidade de gordura. Um paciente diabético grave, ele pode ficar sem sintomas por dias ou até mesmo semanas, mas adicione uma colher de manteiga ou um pouquinho de azeite e a doença pode voltar com força total. Como algumas evidências já nos demonstraram, o diabetes ele é uma doença de toxicidade à gordura. Um interessante estudo publicado na revista Diabetes demonstrou que ao infundir lipídios por via intravenosa em um grupo de voluntários, utilizando um aparelho de ressonância magnética, eles puderam observar em tempo real o acúmulo de gordura nas células musculares em poucas horas, que veio também acompanhado do aumento da resistência insulínica no músculo. A mesma coisa foi demonstrado quando os voluntários consumiam uma dieta rica em gordura durante 3 dias, um dia e até mesmo uma única refeição com muita quantidade de gordura pode aumentar a resistência insulínica por até 6 horas. Estudos e mais estudos já demonstraram que a ingestão aguda de gordura na dieta aumenta de forma rápida a resistência insulínica. Mas por que nós devemos nos importar com isso? Porque a resistência insulínica em nossos músculos, quando se consome muitas calorias, levam ao acúmulo de gordura no fígado, que levam ao acúmulo de gordura no pâncreas e que eventualmente causa o diabetes. Então, o diabetes do tipo 2 agora pode ser entendido como um estado de excesso de gordura no fígado e no pâncreas, que pode ser reversível em pacientes com pelo menos 10 anos de doença.
Isso é muito importante. Pesquisadores da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, estudaram um grupo de pessoas diabéticas que fizeram uma dieta de baixa caloria, em torno de 700 calorias por dia. E eles observaram que a gordura era sugada das células musculares e, consequentemente, houve um aumento da sensibilidade à insulina nesses pacientes. Ou seja, uma dieta de baixa caloria no paciente diabetes do tipo 2 leva a uma queda profunda no teor de gordura hepática, o que resulta na normalização da sensibilidade à insulina hepática num período de 7 dias. E à medida que esse período de balanço energético negativo ele é prolongado, os níveis de gordura hepática voltam à sua normalidade e, consequentemente, a gordura pancreática também diminui. E no paciente diabético inicial, a secreção de insulina pode retornar ao normal juntamente com o seu controle glicêmico. Assim, os níveis normais de glicose com uma dieta normal levam a esse quadro. Outros estudos também já demonstraram que com uma perda de 15% do peso corporal, quase 90% das pessoas que tiveram diabetes do tipo 2 por menos de 4 anos podem reverter a doença. Enquanto os pacientes que vivem por mais de 8 anos com diabetes do tipo 2 podem alcançar uma taxa de remissão da doença de até 50%. Dados muito importantes. Isso é melhor do que a cirurgia bariátrica, onde aqueles que perderam mais peso tiveram a remissão da doença em 62% dos pacientes com menos de 4 anos de diabetes do tipo 2 e 26% com pacientes acima de 8 anos de doença. Dessa forma, podemos dizer que os garfos podem ser melhores que os bisturis dos cirurgiões bariátricos. Para vocês terem uma ideia, o estudo Direct demonstrou o quanto de peso uma pessoa precisa perder para atingir diferentes taxas de remissão do diabetes do tipo 2 para quem tem a doença por um período médio de 3 anos. Se um paciente recém-diagnosticado perder entre 10 e 15 quilos, 57% deles têm chance de reverter a doença. E para aqueles pacientes que perdem mais de 15 quilos, a taxa de remissão chega aos incríveis 86%. Então, uma prática de jejum prolongado, supervisionado, claro, por um médico, consumindo apenas água, poderia fazer o paciente chegar lá, mas ele precisa manter a perda de peso. Uma das coisas que podemos dizer com toda certeza é que se o paciente recupera o peso, ele recupera o diabetes também. Para a gente finalizar aqui o nosso papo, aquela euforia inicial, sobre o maior milagre da medicina, que foi a descoberta da insulina lá em 1921, logo deu lugar a uma percepção de que, apesar de literalmente a insulina ser um salva-vidas para os pacientes diabéticos do tipo 1, o uso dela nos pacientes diabéticos tipo 2 não foi suficiente para prevenir o aparecimento tardio das complicações do diabetes, como insuficiência renal, cegueira, acidente vascular encefálico, as amputações, etc. Agora, será que a maioria dos profissionais atualmente trata o paciente com esse olhar? Será que os portadores de diabetes do tipo 2 tomam conhecimento desse tipo de informação? Será que apenas medicamentos podem dar uma melhor qualidade de vida para os pacientes diabéticos do tipo 2? Como já foi dito por um dos mais famosos estudiosos do diabetes, Elliot Joslin, a autodisciplina na alimentação e nos exercícios, como era antes do advento da insulina, deveria ser o ponto principal do controle do diabetes.